Boa tarde a todos. Eu sou o aluno Vitor Gabriel, do curso de Segurança Pública e Tecnólogo. Estou aqui na presença do meu querido professor Alisson Fontes, presidente da OAB e coordenador do curso de Direito da Faculdade AGES. Ele vai falar um pouquinho sobre a problemática questão que envolvendo a falta de solução de conhecimento de solução de conflitos, como afeta a questão da convivência entre a população e os donos dos paredões, que é um problema muito recorrente nos povoados aqui da Jacobina e de outras regiões, né, doutor? Tudo bem, Vitor? Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. Então, eu trabalho até salutar, destacar essa visão de Vitor, porque ele mora numa comunidade Sim. aqui de Jacobina e sente no dia a dia a responsabilidade também, as consequências da gente não ter uma solução pensada sobre essas questões de paredões. Então, eu já fui presidente também do Conselho de Meio Ambiente aqui em Jacobina, e isso é um problema porque a própria população não sabe a quem Sim. recorrer. Então, assim, às vezes a gente tem uma potencialização do conflito porque a população não sabe a quem recorrer. Então, a gente organizar uma forma que a população seja conscientizada sobre a quem pode buscar para que haja uma atuação contra a utilização de paredão no lugar inadequado, ela é importante. Então, a população tem que saber que existe o Conselho de Meio Ambiente, a população tem que saber que existe a Guarda Civil Municipal, que a própria Secretaria de Meio Ambiente pode atuar, que o Ministério Público pode atuar, que a OAB também possui uma comissão de direito público, aí em cada região pode ter direito ambiental, que trabalha sobre a situação também, e a gente trazer essa discussão para o campo também do poder público. Sim. Porque se a gente tem vários questionamentos em relação ao uso do paredão, e lá na sua comunidade tem muito, e várias outras aqui de Jacobina, um trabalho preventivo também da própria municipalidade pode buscar também entender como é que isso acontece com os donos de bares, para que a gente não tenha um prejuízo ao comércio, como já tem lá um caso na sua comunidade, o pessoal fechar, com receio também do que pode acontecer. A gente tem problemas em relação a garantir os direitos da pessoa com deficiência, do idoso, nesses ambientes. Então, é um problema macro que deve ser tratado também com a conscientização da população sobre os mecanismos que ela tem para que a gente consiga resolver o problema. Porque só uma ação judicial, por exemplo, determinando que não tenha mais o paredão, não soluciona o conflito. Porque pode ser que ela tenha ali, naquele determinado período, um cumprimento da decisão. Isso vai ser descumprido. Mas como é que a gente pode trabalhar na conscientização da população sobre essa questão? Seu trabalho é espetacular nesse sentido. E sim, doutor, por convivência própria, eu vejo, por exemplo, eu tenho uma avó que, apesar de morar um pouco distante, por exemplo, do povoado de Sapucaia, percebe-se que o som perturba muito. Eu durmo às vezes com ela para cuidar dela à noite, e o som perturba muito o sono dela. E povoado de Sapucaia, Palmeirinha, Vazia da Laje são regiões assim que tem uma grande população idosa, crianças, inclusive pessoas com deficiência, que são, querendo ou não, são mais sensíveis. E querendo ou não, essa questão do paredão pode ferir o direito ao idoso, direito da pessoa com deficiência, perturbação do sossego, né? Isso tudo é um pacote de problemas que a gente pode ter. Então a gente tem a solução, a gente fala de justiça multiportas, né? Dessa solução de conflito. Uma pessoa individualmente pode buscar o Poder Judiciário para resolver, para entrar com a ação? Pode, mas ela não vai resolver o problema. Então é por isso que a gente precisa trabalhar de uma forma mais estrutural, para saber quais são os pontos, aí a gente faz um planejamento. Quais são os pontos que a gente tem mais problema, para conscientizar aquela população de onde ela pode procurar a solução adequada para aquele determinado conflito, para que a gente não tenha morte, briga nesses locais que podem acontecer. E também desrespeito aos direitos de toda essa comunidade que você falou. Sim, como eu citei anteriormente, esses paredões, experiência própria de divisão mesmo, ocorreu questão de ameaças, esse sábado passado, inclusive, como comentei com o professor, que eu não vou comentar por questões éticas, também questão de mortes, inclusive festas, apesar de não ser exclusivamente paredão, mas o paredão já traz pessoas, muitas vezes pessoas desconhecidas, querendo ou não, envolve crianças por ser um povoado rural e acaba querendo ou não, como sabemos, tráfico de drogas, pessoas armadas, por serem desconhecidas, a população às vezes sente medo, esse medo de enfrentar esse problema. Foi o que a gente viu a gente tá com a UC, né, solução de controle social e direito penal, a teoria das janelas quebradas. Sim. Então, uma coisa desencadeia a outra. Então, se você tem uma perturbação na ordem e aí o paredão perturba, ele gera essas consequências que você trouxe agora. Então, é por isso que é importante que o próprio município, que é o responsável pelo esse ordenamento dentro da sua região, possa trabalhar para que a população entenda a repercussão negativa
do paredão e também determina os locais apropriados para quem gosta de utilizar. E nós temos uma comunidade aqui chamada Itaitu, que recentemente o vereador Juliano Cruz implementou uma lei chamada Lei de Sossego, que a determinado horário da noite é proibido o uso de paredão na comunidade. Essa lei poderia abranger para esses povoados, que a gente percebe que não tem uma fiscalização adequada. Por exemplo, passagem da polícia militar, guarda civil, que antigamente passava muito, hoje em dia nem tanto, por algumas questões que eu desconheço, mas que o senhor pode falar um pouquinho. E uma pergunta, como o município em si pode entrar em contato com essas populações dessa localidade e com as forças de segurança, polícia militar, polícia civil, para achar uma forma de resolver esse problema, sem a questão do uso da força, sim, mas na parte do diálogo, para evitar esse conflito, questão de problemas entre a população e os donos do paredão. A legislação, o município ele tem competência de legislar localmente, então ele pode abranger mais essas áreas que você colocou. Mas só a lei não vai impedir que isso aconteça. Aí você tem nas secretarias, aqui é uma realidade nossa em Jacobina, a Secretaria de Meio Ambiente pode atuar, a Secretaria de Assistência Social pode atuar, a Secretaria de Bem-Estar Social, Saúde, tudo isso daí pode atuar. A Guarda Civil Municipal, que hoje tem uma presença maior do que a Polícia Militar na região, a gente teve essa descontinuidade por conta da mudança de gestão, por questões orçamentárias, aí eles estão implementando novamente. Mas a própria Guarda Municipal, que tem um olhar diferente em relação à questão da presença e do trato com a comunidade, pode ser também um meio de conscientização e de atuação. A ideia é que a gente faça uma organização para saber, porque sempre são as mesmas pessoas que levam o paredão, a gente sabe disso. Saber quem são essas pessoas, tentar conscientizar essas pessoas com a própria comunidade também, porque existe o paredão, a comunidade vai. Então, tratar disso com a comunidade também é importante para a gente solucionar o problema. Não é só a lei, porque se fosse só por lei, a gente tem milhares de leis no Brasil. Então, se só fosse por lei, a gente resolveria a maioria dos problemas. É do diálogo, é com técnica, é com um trabalho interdisciplinar, não só jurídico, mas psicólogos, assistentes sociais, que tratam dessa questão também e possam contribuir com a discussão. E uma questão importante é sobre essa nova decisão do STF, sobre as guardas municipais, que ampliam a atividade da Guarda Municipal, que poderia ajudar também nessa questão. Perfeito. A Guarda Municipal ela tem uma atuação hoje mais abrangente por conta da última decisão do STF, mas ela não pode perder o sentido e virar essa relação que existe com a Polícia Militar, de só confronto, né? A polícia deve se reenquadrar, tanto a militar, a guarda, numa perspectiva de aproximação que a gente tem que ter com a comunidade. Então, ela tem os atributos hoje de fazer uma fiscalização maior, possui, mas não deve perder essa possibilidade que já vem de muito tempo de diálogo com a comunidade. E que se vê que a Guarda Municipal vem recebendo insumos, como viaturas novas, como vemos agora, armamento, o que pode auxiliar nessa questão da autoridade da Guarda Municipal para resolver esse problema. Sim, é sempre isso. Não é só a força que vai resolver o problema. Então a gente tem que pensar com um planejamento estruturado em como resolver. Se a gente tem várias possibilidades de pensar no problema e solucionar, a gente tem que ir até o limite para que depois, se for o caso, use a força. Sim, como eu citei, né? Deixar a parte do uso da força de último caso, como apreensão, questão de multa. Tentar resolver com diálogo, questão de palestras informativas com a entregação do município com a população desses povoados, para que futuramente esse problema diminua. Até ir para as escolas, porque a questão do paredão é uma questão cultural também, né? As pessoas das comunidades gostam do paredão. Tem festas também em relação a ele. Então, essa conscientização também, partindo da escola, é importante, porque o jovem está indo para o paredão, porque o público do paredão é o jovem. Então, trabalhar nesse sentido também é importante, e aí a gente colocaria a Secretaria da Educação. Muito bom. Obrigado pela entrevista, doutor. Foi um abraço. Vamos juntos, sempre que precisar, é só falar. Então, pessoal, essa foi a entrevista com o presidente da OAB e coordenador do curso de Direito da Faculdade de Ages. Agradeço pela cooperação e até a próxima.